Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os Correios, que através do seu presidente, o Fabiano Silva, que curiosamente foi advogado do Lula no caso da Lava Jato, que absorveu o Lula da Lava Jato. Umas coincidências que só acontecem no Brasil, não é verdade? Vai pensando que é coincidência. Mas após uma canetada do Fabiano Silva, o presidente dos Correios, o que aconteceu? Todos os funcionários dos Correios podem ficar sem o 13º salário agora no ano de 2024. Você tá sabendo disso? O que você acha dessa loucura toda? Cara, coitado da galera lá dos Correios. Mas para compensar essa falta de 13º salário, os Correios tiveram uma ideia mirabolante. Vamos dar um vale pra galera, para eles utilizarem esse vale agora no final do ano, na ceia do Natal. Sabe qual é o nome que eles deram para esse vale? Por incrível que pareça, literalmente, Vale do Peru, que é um vale de R$ 2.500 para todos os funcionários dos Correios. Ou seja, isso vai aumentar ainda mais os gastos dos Correios em aproximadamente 200 milhões de reais. Os Correios que já estão passando por um momento extremamente complicado, dando prejuízos aí na casa de 2 bilhões de reais. Mas o que é 200 milhões de reais, já que a gente está já com um buraco de 2 bilhões de reais? Não tem problema nenhum. E aí você pode estar pensando, Josué, então tudo bem, não vai ter o 13º salário, mas vai ter um vale de R$ 2.500. Pois é, para quem ganha até R$ 2.500 está tudo certo, é um 13º salário. Mas e quem ganha mais do que R$ 2.500, que é a grande maioria dos funcionários lá dos Correios? Pois é, esse pessoal deve estar pé da vida, mas será que eles vão para as ruas, vão protestar contra o Lula, vão entrar em greve? Afinal de contas, uma grande parte aqui dos funcionários dos Correios fizeram praticamente campanha eleitoral para o Lula o tempo inteiro. Só que agora estão mexendo no bolso deles, eles não estão gostando de nada disso, obviamente eles estão pagando o pato, mas nós, como população brasileira também, vamos pagar o pato de toda essa loucura que está acontecendo nos Correios nesse momento, rombo atrás de rombo, e os escândalos estão voltando à tona novamente. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a todas as informações e entender, obviamente, como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu preciso trazer uma informação importante. Logo agora, no final do ano, a gente sempre faz aquela promessa, né? O que a gente quer melhorar em 2025? O que você acha de você melhorar o seu guarda-roupas? Compondo o seu guarda-roupas com roupas que facilitam a sua vida e vão te dar praticidade e te deixando pronto para qualquer situação. A Insider combina tudo isso: estilo, conforto e tecnologia. Para você que não conhece ainda a Insider produz roupas tecnológicas que regulam a temperatura do seu corpo, não acumulam odores, secam super rápido e principalmente são roupas que você não precisa ficar passando. Essa camiseta que eu estou utilizando é a Tech T-shirt da Insider e você pode ver, vou amassar ela aqui, vou soltar e ela não amarrota. E para você que nunca teve uma peça da Insider e quer experimentar a Insider, ou então para você que já tem Insider e quer recompor aqui o seu guarda-roupa, utilize o nosso cupom de desconto Josué15 que está aparecendo aqui na tela e garanta 15% de desconto nas suas compras na Insider, já começando 2025 economizando. O link, o cupom e todas as informações estão aqui na descrição do nosso conteúdo. Vai lá, clica, compre com a Insider e depois você retorne aqui para me dizer como é que foi a sua experiência. Eu, particularmente, só tenho utilizado Insider. Bom, vamos lá para o conteúdo. Olha essa matéria que saiu aqui no Diário do Poder no dia 15 de dezembro de 2024. Agora, uma matéria fresquinha. Canetada do presidente dos Correios deixa funcionários sem o 13º salário. Pois é, cara, vamos entender o que está acontecendo, quais serão os desdobramentos disso, porque, cara, isso aqui vai mexer com muita coisa. Esse aqui é o presidente dos Correios, o Fabiano Silva dos Santos. Guarde bem esse rostinho aqui, porque a gente vai falar bastante dele mais pra frente. Bom, os servidores dos Correios estão indignados com o confisco de quase todo o 13º salário após o presidente dos Correios, o Fabiano Silva dos Santos, reconhecer uma dívida da estatal com o Postales, que é um fundo de pensão dos funcionários dos Correios, essa dívida que ultrapassa o valor de 7 bilhões e meio de reais. O processo corria na justiça, mas a assinatura do contrato de confissão de dívida, em fevereiro desse ano de 2024, antecipou o pagamento da montanha de dinheiro. O fundo de pensão foi usado em investimentos pelo Banco Mellon, mas só trouxe prejuízo. A gente vai entender exatamente o que significa isso, esse fundo de pensão, como que esse fundo de pensão funciona e como
o PT, o Lula, historicamente, sempre mexeu nesse fundo de pensão, que é um fundo simplesmente de aposentadoria para os funcionários dos Correios. Bom, o Postales já teve como defensor o escritório Molo e Silva, que até 2022, agora, tinha como sócio quem? O Fabiano, exatamente o presidente dos Correios. Olha só que coincidência também, né? Aqui no Brasil acontecem umas coincidências muito engraçadas. Porque se o escritório de advocacia do Fabiano era defensor do Postales, era de grande interesse que os Correios pagassem essa dívida ao fundo. Imagina aí uma boa porcentagem de 7 bilhões e meio, é realmente uma boa grana. Os documentos recebidos pela coluna mostram que há servidores pegos de surpresa, obviamente todo mundo estava esperando o 13º, foram pegos de surpresa, que vão ganhar no 13º uma merreca de R$90. Eu vou te explicar rapidinho aqui como é que funciona esse fundo de pensão, só para você entender aonde é que está a grande questão por trás dessa ação dos Correios. Um fundo de pensão nada mais é do que um fundo previdenciário, onde os funcionários são descontados um valor todo mês e esse dinheiro vai para o fundo e existe um administrador desse fundo que vai fazendo movimentações desse fundo, fazendo os investimentos, normalmente investimentos seguros, onde vai ter uma rentabilidade, fazendo trabalho para aumentar esse fundo e no final, quando o funcionário se aposentar, o dinheiro vai continuar lá, ele vai viver, né, vai ter a sua aposentadoria saindo exatamente dos rendimentos desse fundo. Essa é uma forma muito mais interessante de se aposentar do que você colocar o seu dinheiro no INSS, porque você está contribuindo para o INSS, só que você, quando se aposentar, o seu dinheiro não está lá, o seu dinheiro sumiu. E você, quando se aposentar, vai ter que torcer para que tenha pessoas trabalhando, contribuindo para o INSS, para que o INSS te pague. Só para você ter uma ideia, hoje o INSS não se paga. Já está fechando com rombo todos os meses. Ou seja, a quantidade de trabalhadores hoje não é o suficiente para bancar as pessoas que estão paradas, aposentadas nesse momento. E todo mês o governo tem que tirar dinheiro de outros lugares, tem que aumentar impostos para exatamente cobrir esse rombo do INSS. Já um fundo de pensão funciona de uma forma muito mais inteligente. Só que durante o governo do PT, o governo Lula, lá no início, na década de 2000, o Lula viu esse fundo cheio de dinheiro e começou a fazer algumas movimentações, alguns investimentos muito estranhos, investimentos esses extremamente arriscados e que só deram prejuízos para o fundo. Se deu prejuízo, tirou o dinheiro da aposentadoria dos funcionários e colocou esse dinheiro no bolso de outras pessoas. Para refrescar a sua memória, eu vou trazer algumas informações no período onde o PT comandava esse fundo, né, o Postales. Olha essa matéria que saiu na revista Veja, que foi publicado no dia 17 de dezembro de 2015. Exatamente naquele momento da Dilma, dos escândalos da Lava Jato, Lula colocou no Postales, no fundo de pensão, uma quadrilha do PT, diz a matéria. Operação da Polícia Federal apura desvios de 20 milhões de dólares no fundo de pensões dos Correios. Aqui a fotinho do Lula com José Dirceu. A Polícia Federal voltou às ruas nessa quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2015, com a operação chamada Operação Pósitos. A Operação Pósitos apura desvios de cerca de 20 milhões de dólares em operações financeiras do Postales, fundo de pensões dos funcionários dos Correios, controlado por quem? Pelo PT e pelo antigo PMDB, hoje o MDB, que era exatamente o partido da vice-presidência da República. Este blog da Veja denunciou o escândalo numerosas vezes e relembra agora o discurso do deputado José Carlos Aleluia do DEM, da Bahia, para o então ministro da Previdência Social, o Carlos Eduardo Gabas, feito em abril de 2015 na Câmara. Abre aspas para o José Carlos Aleluia. O Lula colocou no Postales uma quadrilha do seu partido para roubar carteiro e viúva de carteiro. E mesmo assim, parece que tem uma turma lá dos Correios que simplesmente idolatra o Lula, idolatra o PT. Parece que essa galera gosta realmente de dar dinheiro para corruptos. Mas vai ter gente aqui que com certeza vai falar: ah, José, isso é tudo fake news, cara. A Veja estava produzindo fake news. Bom, será que o Senado Federal estava produzindo fake news também na época? Olha essa matéria aqui, ó, que saiu no Senado Notícias, um portal do Senado Federal. Funcionários dos Correios pagam pelo prejuízo
causado pela má gestão do fundo Postales. Ou seja, meus amigos, não é de hoje que tem escândalos atrás de escândalos nesse Postales, é que é um fundo que tem muito dinheiro, muito recurso e que está exatamente na mão do governo. O governo faz o que quer com esse dinheiro, o que era para ser utilizado exatamente para as aposentadorias dos funcionários. O governo pega esse dinheiro, faz os seus investimentos extremamente arriscados, extremamente questionáveis também, que geram muitos prejuízos para o fundo, mas que geram muito lucro e bota muito dinheiro no bolso de outras pessoas. E agora, para cobrir esse buraco, a ideia mirabolante foi exatamente essa, cortar o 13º dos funcionários dos Correios. Mas, para que não ficasse muito mal na fita, os Correios tiveram uma ideia de dar um vale para os funcionários dos Correios no lugar do 13º, que é o Vale Peru. Pois é. Sob risco de falir, os Correios gastam 200 milhões de reais em Vale Peru. O estatal já registrou um déficit de 2 bilhões de reais em 2024 e o benefício de R$ 2.500, que é o Vale Peru, para cada funcionário dos Correios, vai gerar exatamente esse gasto de 200 milhões de reais. Mas o que é 200 milhões se a gente já está com um rombo de 2 bilhões de reais no ano? Cara, dane-se, quem vai pagar é o contribuinte, quem vai pagar sou eu, é você. Isso que dá ao governo ter empresas para eles fazerem exatamente isso, não tem nenhum tipo de responsabilidade, porque não é o dinheiro deles, é o nosso dinheiro. E tem muita gente falando, não, Josué, mas isso aqui é a herança maldita, é a herança lá do governo do Temer, do Bolsonaro. Bom, vamos olhar aqui esse gráfico que traz muita informação importante pra gente. A partir de 2015, 2016, a partir do segundo ano do governo do Michel Temer, os Correios já começaram a dar lucro de 700 milhões de reais. No governo Bolsonaro, em 2021, teve um lucro de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Meu amigo, contra fato não tem argumento, número não tem narrativa, não interessa quem é que estava no governo nessa época. O importante é, durante esse período, deu lucro. As contas dos Correios estavam no azul, estava colocando dinheiro no caixa, colocando dinheiro para fazer investimentos, para dar mais segurança para os funcionários. Só que em seguida, o que aconteceu? Aconteceu que o Lula, até dezembro de 2024 agora, com prejuízo de 2 bilhões de reais. Provavelmente vai fechar aqui na casa do que a Dilma fechou lá em 2015. E aqui, nessa matéria, ainda tem uma manobra contábil que o Lula fez, colocando o prejuízo que aconteceu em 2023 lá na conta de 2022. Essa manobra contábil que pode sim até ser contabilizado como pedalada fiscal, que foi exatamente o que aconteceu lá na época da Dilma, que derrubou a Dilma. A Dilma foi impeachmentada exatamente por isso. Mas os Correios tiraram a culpa de toda essa mazela que está acontecendo nos Correios, tiraram das costas do Lula e colocou nas costas de quem? Do Bolsonaro, né? Os Correios foram sucateados no governo Bolsonaro, diz a entidade. E contra números, cara, não tem pra onde correr. Números não tem narrativa. Tá aqui, a gente trouxe informações. E o fato é que, na atual administração, os Correios estão com prejuízo somente em 2024 de 2 bilhões de reais, podendo ser despejado de vários imóveis, podendo até entrar em insolvência. Para quem não sabe o que é isso, significa exatamente quebrar. A empresa não conseguir arcar com os seus custos e, no caso, insolvência significa vai ter que pegar dinheiro do tesouro, ou seja, pegar o nosso dinheiro para bancar a farra que eles estão fazendo com a estatal. E agora, os funcionários dos Correios vão ter que pagar o pato também, né? Será que eles estão felizes, estão tristes? Mas o fato é que agora eles têm o Vale Peru para passar o final do ano tranquilo e esperar 2025, que 2025 seja melhor. Será que alguém tem esperança disso? Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem também de apoio pro pessoal lá dos Correios. Deixa aqui nos comentários o seu ponto de vista. É extremamente também importante você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, essas informações você não vai ver sendo divulgadas amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então, me ajude a propagar essa mensagem, compartilhando no grupo dos seus amigos, no grupo do WhatsApp, no grupo da família, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça que precisa ter acesso a essas informações também. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.